Olá pessoal, o vídeo de hoje se chama Expatriação, uma vida reduzida a 4 malas. Eu recebi no meu perfil do LinkedIn um relato público de um profissional que se candidatou a gerente de serviços de uma multinacional. Ele se identifica nesse relato e também identifica a empresa envolvida, mas eu não vou fazê-lo aqui, porque na verdade a ideia não é expor essas pessoas, mas sim a gente olhar que lições essa experiência de expatriação frustrada nos traz, para que a gente possa aprender com essa experiência e evitar que outros expatriados saiam de uma expatriação com apenas 4 malas e frustrados, tristes, incomodados. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas, tenho trabalhado com expatriação ao longo dos anos e quero conversar muito com você sobre esse assunto, porque pode servir como um alerta para todos nós. Então eu vou te contar essa história logo depois da vinheta. Bom, o que aconteceu com esse profissional foi que ele se candidatou a gerente de serviços de uma multinacional e essa posição era para a América Latina, então ele seria o gerente de serviços da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai, e ele iria morar em Santiago do Chile. Esse processo seletivo durou quase 2 meses. Ele foi selecionado e o que ele fez? Ele chegou em casa, conversou com a esposa e eles começaram a vender tudo que eles tinham. Eles devolveram o apartamento alugado. Os dois pediram demissão dos seus respectivos empregos e eles foram morar na casa de familiares enquanto esperavam embarcar e morar em Santiago do Chile. Ele também relata que ele devolveu o apartamento alugado, teve que pagar multa e ainda trancou um curso de pós-graduação. Mesmo com todo esse trabalho que uma mudança desse tamanho traz, eles estavam muito felizes, porque eles pensaram, é a realização do nosso sonho. Imagina morar em Santiago do Chile. Então nós queremos muito ir, vale a pena todo esse esforço e vender tudo às pressas e fazer tudo às pressas. 15 dias antes deles embarcarem para morar em Santiago do Chile, eles receberam um telefonema da multinacional dizendo que eles não iriam mais para o Chile, que aquela posição não existia mais e que a multinacional então o estava deslocando para uma outra posição no México. Bom, segundo a lei mexicana, a esposa desse expatriado não poderia trabalhar em virtude da legislação local, que era diferente de Santiago do Chile. Isso tudo trouxe uma grande desmotivação para eles, porque eles já tinham sonhado, visualizado, planejado tudo aquilo que eu digo nesse canal que é mesmo para fazer, e de repente tiveram essa notícia: aquela posição não existe mais, então a sua única alternativa é ir morar no México. Bom, gente, que situação complexa, né? Então, assim, é essa situação que eu quero analisar nesse vídeo, para que a gente possa ver que lições que a gente pode aprender, né? Mas antes disso, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais gente, deixar o seu like e deixar também o seu comentário. O que você achou dessa história? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Esse profissional, inclusive, ele pediu lá no LinkedIn que essa história fosse compartilhada com mais gente, na esperança de que, ao conhecer a história dele, outras empresas oferecessem oportunidades para ele de emprego. Afinal de contas, segundo ele e a esposa estão desempregados e com apenas 4 malas. O que me chamou a atenção, além do relato dele, evidentemente, é que muitas outras pessoas começaram a colocar, descrever os seus próprios relatos ali nos comentários do texto dele. Então, muitas pessoas já passaram pela mesma experiência que ele passou. E eu também deixei a minha experiência com esse assunto, que foi o seguinte: lá no início da minha carreira, eu era muito feliz numa empresa familiar. Eu tive todas as oportunidades do mundo nessa empresa familiar.
Só que um headhunter começou a me ligar, me ligar, me ligar, me ligar, até que um dia ele me ligou 12 vezes num dia, falando: Deise, você tem que vir trabalhar nessa multinacional, essa multinacional vai te dar uma carreira internacional, tem milhões de benefícios, etc, etc, etc. E eu aceitei conversar. Eu fui até a multinacional e eu me lembro assim que eles me apresentaram uma carta do que eu ia ganhar, quais eram os meus benefícios. E nessa carta o meu salário tinha tantos zeros que eu nem podia acreditar que eu ia ganhar tanto dinheiro assim. Acho que até já contei isso aqui no canal, né? E assim, tinha muitos benefícios, tinha até salão de cabeleireiro dentro da empresa, né? E eu pensava, nossa, tinha lavanderia, tinha tudo. Um restaurante lindo. Eu pensei, nossa, que sonho. Um ambiente de trabalho assim que parecia de outro planeta, de tão bonito. E o que que aconteceu? Na verdade, eu me deslumbrei com aquela oportunidade de trabalhar numa multinacional. Pensa bem, uma multinacional está querendo me contratar. E para impulsionar um pouco mais a minha vaidade, eles disseram que eles iam pagar luvas, sabe? As premiações que tem para jogadores de futebol. Então, assim, se você vier para cá, a gente já te dá um dinheiro para você vir. Só o fato de você trocar de emprego já vai te render um bom dinheiro. E eu pensei, gente, que coisa incrível que aconteceu na minha vida, né? Cheguei, claro, eu fui para lá deslumbrada, assim, me achando a melhor profissional do mundo. Cheguei lá no primeiro dia de trabalho, já percebi que tinha alguma coisa errada, porque era uma segunda-feira e ao falar do que as pessoas tinham feito no final de semana, eu percebi que elas tinham passado o final de semana no escritório. E conversando um pouco mais, eu percebi que elas trabalhavam muitas horas além do que é permitido pela legislação e que essa era a cultura da empresa, né? Bom, eu encontrei um ambiente de alta competição com o qual eu não estava acostumada. Eu vim de um emprego que tinha um ambiente de alta cooperação. Então foi uma situação muito complicada para mim e para coroar a cereja do bolo é que eu acabei aceitando uma função que não tinha nada a ver comigo, que era uma função de remuneração. Então cuidaria da remuneração dos gerentes da América Latina e eu recebi um recado, né? O gerente da Argentina nunca poderia ganhar mais do que o gerente do Brasil. E não era uma piada. Bom, me colocaram sozinha numa sala, eu e uma planilha, e eu aguentei o emprego por 10 dias. E 10 dias depois, de todo aquele deslumbramento, eu pedi meu desligamento e eu estava desempregada. Ah, só que tem um detalhe que eu esqueci, né? Eles também tinham me prometido que eu iria trabalhar em Nova York. Então eu iria trabalhar um tempo no Brasil e depois eu iria para Nova York. Por que eu estou contando essa experiência? Porque muitas vezes, quando candidatos vão a um processo de recrutamento e seleção de uma empresa multinacional, é como se você estivesse entrando num sonho, porque a gente tem a ilusão de que multinacionais são perfeitas. E as multinacionais são empresas como todas as outras, são empresas humanas que estão em vários países com humanos de várias nacionalidades. Então, é muito importante essa primeira lição que fica em relação à minha própria experiência, é o seguinte: 20 anos depois, fazendo uma reflexão sobre esse caso, o que eu vejo é que eu não fiz todas as perguntas que eu deveria ter feito no processo de recrutamento e seleção. Eu me lembro até que quando eu falei da carga horária, etc, etc, a gerente olhou para mim e falou: mas você veio fazer entrevista aqui no domingo, você veio fazer entrevista aqui à noite e estava todo mundo trabalhando, você não achou estranho? Não, eu não achei estranho.
é que eu achei que numa multinacional tudo era perfeito. Então aquilo ali fazia parte da perfeição e que era uma exceção e não a regra. Então, essa é a primeira lição que fica. Ao se candidatar a qualquer coisa na vida, num processo de recrutamento e seleção, seja numa empresa nacional ou seja numa empresa multinacional, faça todas as perguntas. Faça todas as perguntas que você precisa fazer. Se você for se mudar de país, faça o dobro de perguntas. Por exemplo, existe a possibilidade dessa vaga ser cancelada e eu ir parar no México? Sim ou não? Então, faça todas as perguntas possíveis e impossíveis no processo seletivo. É a minha primeira lição. Uma segunda dica que eu queria dar é o seguinte: antes de você aceitar uma expatriação, conheça essa empresa no Brasil. Então, peça para trabalhar um período no Brasil para você conhecer a empresa antes de você sair vendendo todas as suas coisas. Então, antes de entregar apartamento, trancar curso de pós-graduação, diga o seguinte: olha, eu aceito a experiência desde que eu possa trabalhar um tempo no Brasil. Daí vocês vão dizer assim, mas Deise, se eu fizer isso, eles vão optar por outro candidato. Então que optem por outro candidato. Eu me lembro até uma vez que um cara me ligou para eu dar aulas de pós-graduação num lugar muito longe de Joinville, que eu nem me lembro mais, mas era assim, ou Rondônia, ou Brasília, ou Roraima, ou Amazonas, eu não sei, é um lugar onde eu não tenho referências. Então, assim, ó, eu não tenho nada contra essas localidades, mas elas fogem da minha referência. E o que eu disse para ele é o seguinte: olha, eu até posso dar aulas de pós-graduação em qualquer estado. No entanto, a minha primeira experiência tem que ser em Curitiba, que é a matriz dessa universidade. Antes de conhecer como funciona o trabalho de vocês em Curitiba e conhecê-los, eu não vou para lugar nenhum aonde eu não tenha referências. Lembrando que Curitiba é minha segunda casa, né? Já que eu estudei na Universidade Federal do Paraná. Bom, eles desistiram de me contratar. Está tudo bem. Então, assim, para você ter mais garantia, essa é a minha segunda dica. Antes de você resolver ser um expatriado, conheça esta empresa trabalhando no Brasil, para você ver se você consegue se adequar à cultura organizacional, se vocês têm os mesmos valores, os mesmos princípios, se vocês querem a mesma coisa, porque é como um casamento, né? Então é importante conhecer bem antes de desmontar a sua vida para ir morar em qualquer lugar do mundo. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que no blog da Synchrony eu tenho uma série de artigos sobre expatriação. Então basta você acessar synchronyconsultoria.com.br e você vai encontrar artigos sobre expatriação, sobre diferenças culturais, sobre gestão de pessoas, como gerenciar chineses, está tudo lá. Então você não paga nada para acessar, eu estou esperando a sua visita. Então, lembre-se disso. Antes de aceitar uma expatriação, lembre-se de pedir para trabalhar por um período no Brasil para conhecer a empresa, a cultura organizacional e tudo mais. Lembre-se que, como bons profissionais no mercado, a gente também deve saber em quem confiar, né? Então, eu gravei um vídeo nesse canal falando justamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo. Quando esse expatriado se coloca como vítima, eu entendo perfeitamente, porque durante muitos anos eu não conseguia nem olhar para os produtos daquela multinacional em que eu fiquei 10 dias. Eu dizia, porque eles me enganaram, porque eles contaram um monte de coisas que não eram verdade. Isso também fez parte do processo seletivo. Mas considerando que eu estava encantada, eu acreditei. Então, assim, a gente deve ter cuidado, né? Então, como saber em quem confiar? Assiste o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, na descrição e nos comentários que você vai saber. Porque hoje, 20 anos depois, e eu falei isso para esse expatriado, eu percebo que eu fui corresponsável por essa experiência. Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade de ter me deslumbrado e não ter feito as perguntas certas.
No meu caso, eu não mudei de cidade, eu não mudei nada na minha vida, a não ser o emprego, mas essa experiência trouxe uma ruptura na minha carreira que foi muito forte para mim, foi traumática, porque eu fui do sonho ao pesadelo em 10 dias. Então é muito importante a gente saber em quem confiar, a gente saber proteger a nossa carreira e a gente saber que nós somos corresponsáveis pelas experiências que a gente tem na nossa vida e na nossa carreira, sem dúvida. Pessoal, queria dizer para vocês que a Synchrony está nas redes sociais, então a gente tem páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter, e nessas páginas a gente avisa notícias da consultoria, eventos que a gente vai ter, quando tem vídeos novos aqui no canal do YouTube, e também quando a gente tem artigos e materiais novos no blog da Synchrony, lançamento de produtos, então você não pode perder. Basta buscar por Synchrony Consultoria nessas redes sociais e passar a nos seguir, você não paga nada para isso. Uma outra lição que a gente pode tirar dessa experiência é que primeiro a gente vai ter que conseguir perdoar. Primeiro, perdoar a gente mesmo por ter entrado numa armadilha profissional, né? Muitas vezes as armadilhas profissionais, elas não são intencionais de nenhuma das partes. Então, aquela multinacional que me contratou achou assim, não, ela viu que a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e não falou nada. Então, significa que ela está de acordo. E eu pensei, bom, deve ser uma exceção, porque eles são tão perfeitos e maravilhosos que deve fazer algum sentido. E depois não fazia sentido nenhum para mim. Então, é importante a gente perdoar. Então, por isso eu deixei um vídeo aqui no canal, como perdoar alguém no trabalho. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder acessar e se perdoar pelas escolhas que faz e também perdoar as outras pessoas pelos equívocos que cometem, afinal de contas somos todos humanos. E vale uma lição aqui, né? Você deve pensar no que você quer daqui para frente. Então, começar uma nova visualização de futuro, deixar esse passado que já passou para trás e recomeçar a sua história. Então, assim, se você tem 4 malas, você tem talento, você tem experiência e você tem vontade de construir uma vida nova, construir um novo sonho, vá em frente. Então, você ainda tem 4 malas, talento, saúde e um sonho. Então, vá em frente que com certeza essa parte da trajetória, hoje eu vejo que me trouxe um amadurecimento muito grande em relação às organizações, então eu sou muito grata por ter passado por essa experiência, apesar dela ter sido tão difícil naquela época, me criou me quebrou uma série de ilusões, e eu sou muito grata porque essas ilusões foram quebradas naquele momento. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. E aí, o que você achou dessa experiência de expatriação? E para quem quiser saber mais sobre expatriação, eu tenho outros vídeos nesse canal, inclusive um recente, que é expatriação, vantagens e desvantagens. Vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você acessar. Muito obrigada, até a próxima.